Olá, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você sobre como conhecer o coração do Pai. Esse é o 9º vídeo da série sobre o Espírito Santo. Se você não viu os vídeos anteriores, eu te convido a vê-los. Tenho certeza de que edificará muito a sua vida. Entra no meu canal e veja lá. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve e já ativa o sininho de notificações. Bom, o texto da devocional de hoje está lá em Lucas capítulo 11, o verso 13. Preste atenção aqui no que Jesus fala. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aqui em Lucas, no seu capítulo 11, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre como orar. Mas por que ele mencionou o Espírito Santo quando estava ensinando sobre oração? Qual é a relação que existe entre as duas coisas? Bom, primeiro vamos entender o contexto dessa passagem. Jesus estava respondendo à pergunta dos discípulos sobre como orar. Ele lhes deu um modelo de oração, conhecido por todos nós como a oração do Pai Nosso. Depois disso, ele fala sobre a importância de ser persistente em oração e não desistir. E aí, então, ele mencionou o Espírito Santo como sendo resposta à oração. Nós precisamos entender que a oração não é apenas um ato de falar com Deus, é também uma forma de demonstrar nossa confiança e dependência dele. Quando oramos e pedimos algo ao Senhor, estamos reconhecendo que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Somente Ele é capaz de fazer isso. Jesus nos lembra que Deus é um Pai amoroso e muito bom, que deseja nos abençoar e nos dar aquilo que é melhor para nós. E ele usa a figura de pais terrenos para nos mostrar que mesmo nós, que somos falhos e imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Então imagine o quanto mais o nosso Pai Celestial é capaz de nos dar. É o que Jesus está ensinando. Agora preste atenção aqui. Muitas vezes quando pensamos em oração, o primeiro pensamento que nos vem naturalmente é o ato de pedir a Deus algo que desejamos ou precisamos. No entanto, Jesus nos mostra que orar vai muito além disso. Ele nos lembra que orar é um momento de intimidade com o Pai Celestial. É uma conversa aberta e profunda com aquele que profundamente nos ama. Em Lucas capítulo 11, verso 13, ele nos mostra que Deus está sempre disposto a nos dar o melhor presente de todos, atender sua oração e também enviar o melhor, o Espírito Santo. Isso vai muito além de simplesmente receber algo que pedimos em nossas orações. Mas Jesus ensina que pedir e receber o Espírito Santo é receber o melhor de Deus. Sabe por quê? Primeiro porque receber o Espírito Santo nos possibilita conhecer o coração do Pai. Isso mesmo, conhecer o coração do Pai. Deus é um Pai amoroso e deseja se relacionar conosco de forma íntima e profunda. Por meio do Espírito Santo, nós temos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus e entender seus planos para nossas vidas. O apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Isso significa que o Espírito Santo nos ajuda a compreender a mente e o coração de Deus de uma forma que nossa mente humana não pode alcançar por si só. Somente o Espírito Santo que habita em nós agora podemos ter uma intimidade profunda com o Pai Celestial e conhecer o seu coração e sua mente. E segundo, receber o Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Sabe, muitas vezes lutamos contra o pecado e as tentações com nossas próprias forças e percebemos que não conseguimos vencê-las, mas com a presença do Espírito Santo em nós, temos a força necessária, a coragem necessária para resistir ao mal e a viver em obediência a Deus. Gálatas 5,16 nos diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Quando estamos cheios do Espírito Santo, temos a habilidade de dominar nossas paixões e desejos carnais e viver uma vida santa e agradável a Deus. Portanto, devemos pedir sempre ao Pai, que nos encha com o Espírito Santo. Jesus nos garantiu que aqueles que pedirem, receberão. Portanto, é um presente gratuito que Deus nos oferece e é a sua vontade que todos os seus filhos sejam preenchidos, estejam cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 nos exorta: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Enquanto o álcool pode trazer uma momentânea e falsa sensação de alegria e satisfação, o Espírito Santo, ele nos dá uma alegria genuína e duradoura que vem somente de Deus, o Pai. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo vivem de uma forma que agrada a Deus e traz verdadeira paz e felicidade. Termino dizendo que lembrem-se sempre de que orar é muito mais do que pedir e receber. É um momento de profunda comunhão com Deus e que a vontade dele é que sejamos cheios do Espírito Santo para assim conhecer o seu coração e a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Espírito Santo nos ajude a orar assim e conhecer profundamente então o seu coração. Se esse vídeo aqui abençoou você, compartilhe-o, sabe, para aqueles que você conhece, que sabe que precisa ouvir essa palavra. E também não esqueça de deixar aqui o seu like. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.